Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Apóstolo, o Despenseiro do Mistério de Deus. E o título da quarta-feira, o apóstolo é o escudo da igreja. O versículo Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor. Nosso coração é de sempre te agradecer por tua misericórdia. É por ela, Senhor, que nós nos levantamos todos os dias. E também por tua graça, que nos faz avançar. Esse rio da graça que tem diariamente nos suprido com as tuas riquezas, nos enchido com a tua própria glória. Te agradecemos também, Senhor, por tuas palavras, pelo que o Senhor tem nos falado, por teu suprimento. O Senhor tem nos conduzido nesse caminho, um caminho que conduz para o reino. O Senhor tem feito a tua luz brilhar sobre nós, não nos deixando em trevas, mas iluminando o nosso caminho através da tua palavra. Que sejamos simples, puros, humildes, para receber a tua palavra, praticar a tua palavra, ser fiéis ao Senhor, ser fiéis ao teu encargo, ao que o Senhor tem nos mostrado. Dá-nos esse coração, Senhor, hoje e até o fim, que esse seja o nosso coração. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira, o apóstolo é o escudo da igreja. Você sabe, irmão, sempre o apóstolo, o profeta, os mestres, estão relacionados com a palavra. É como Paulo fala em 1 Coríntios 12, no versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Então, veja, é tudo relacionado com a palavra, porque é a palavra, irmãos, a palavra de Deus, a palavra revelada, isso é importante. A palavra escrita, o Logos, irmãos, é como a eternidade. Não ache que você já leu várias vezes a Bíblia, os 66 livros, você já conhece tudo. Não, irmãos. Talvez você conheça as histórias, o papel ali, a letra no papel, a letra preta no papel branco, mas nós precisamos de revelação, para que com a revelação das palavras do Senhor nós ganhemos sabedoria para aplicar na nossa vida, para aplicar no nosso serviço ao Senhor, para servi-lo adequadamente. Então é aí que entram os apóstolos, os profetas, os mestres. São pessoas usadas pelo Senhor para dar a revelação das suas palavras. E tudo que está relacionado, tudo e todos que estão relacionados com a palavra, irmãos, sempre sofrem muito ataque de Satanás. Então nós vemos o apóstolo Paulo, no seu tempo, quanto ataque ele sofria. Quando ele ficou preso em Roma, talvez Satanás tenha achado, bom, agora ele já havia feito 3 viagens missionárias, levantado muitas igrejas. Então talvez Satanás tenha pensado, bom, agora ele está sob controle, agora não pode fazer mais viagem nenhuma. Mas na verdade, irmãos, ali na prisão em Roma, Paulo ainda escreveu as epístolas que formam o coração da Bíblia, não é? Colossenses, Filipenses, Efésios, Filemão. Então veja, a palavra de Deus, ela não está presa. Agora, muitas vezes, os que são as ferramentas usadas pelo Senhor, eles sofrem, irmãos, como nós vemos aqui no dia de hoje, sofrem pela edificação do corpo de Cristo. Paulo falou aos Gálatas, eu estou sofrendo de novo as dores de parto por vocês. Por quê? Porque gerar uma igreja, irmãos, pregar o evangelho, cuidar, falar a palavra saudável, já não era fácil, já Paulo enfrentava muito sofrimento. E aí vieram os judaizantes e perverteram o evangelho que Paulo havia pregado aos Gálatas, causaram confusão, colocaram dúvidas na cabeça dos irmãos. Os irmãos ali, muitos, ao invés de continuar caminhando na graça, acharam que tinham que voltar para a lei. E aí quando Paulo escreve
a sua epístola, ele fala: eu estou sofrendo de novo as dores de parto. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele mostra que o sofrimento que ele passou como um ministro era para consolo, para ajuda espiritual aos coríntios. Logo nos primeiros versículos ele fala isso. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 1:3, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então vejamos, tudo o que um ministro sofre, ele sofre para o conforto do corpo. Porque nessa linha, irmãos, Pedro ele mostra, nós não devemos sofrer por fazer as coisas erradas. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele fala isso. Ele fala assim: nós sofremos como ladrão, como salteador, enfim. Aí é justo, é a disciplina de Deus, o nosso sofrimento é por aquilo que nós fizemos. Agora, se nós sofremos porque nós pregamos o evangelho, nós cuidamos dos irmãos, nós falamos a palavra de Deus, se nós somos injuriados, ele diz: bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Olha só, irmãos, por quê? Nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro, ele falou no versículo 13, ele falou: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aí você pode se perguntar: mas como é que eu posso ser coparticipante do sofrimento de Cristo? Isso é algo que Paulo também falou. Em Colossenses capítulo 1, 24, ele disse assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, aqui na página 47, primeiro parágrafo, ele explica bem o que significa esse participar dos sofrimentos de Cristo ou preencher o que resta das aflições de Cristo. Então, eu vou ler página 47, primeiro parágrafo. Todos os que são encarregados de fazer a obra de Deus passam por sofrimentos. Em Isaías vemos que o Senhor Jesus é retratado como ovelha muda que sofreu sem jamais reclamar ou reivindicar nada para si. Existem dois tipos de sofrimento. O primeiro são os sofrimentos pelos quais Cristo passou para realizar a redenção, gerando a igreja. Nós não temos parte nesses sofrimentos, pois a responsabilidade de realizar a redenção e gerar a igreja cabia somente a Cristo. O segundo tipo são os sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja, era necessário que Deus designasse alguém para participar desses sofrimentos de Cristo. A responsabilidade de concluir o processo de edificar a igreja e sujeitar tudo aos pés do Senhor é da própria igreja, e o apóstolo é quem toma a dianteira de sofrer pela edificação da igreja. Entende? Então nós vemos aqui Pedro falando isso, nós vemos Paulo falando isso. Então, irmãos, sempre esses que tomam a dianteira, que são escolhidos como apóstolos, esses que têm a palavra profética, esses são os que acabam sofrendo em primeiro lugar. Por quê? Porque é quem Satanás tenta atingir primeiro. Com todo tipo de sofrimento, muitas vezes sofrimentos na carne, mas na maioria das vezes sofrimentos na alma. Paulo, irmãos, um grande sofrimento de Paulo era que ele não conseguia fazer nada contra os judaizantes que vinham atormentar os irmãos. Se você vê as epístolas, ele fala várias vezes sobre isso. E não só isso, irmãos. Veja na página 48, no segundo parágrafo, aqui mostra um pouco do que Paulo passou
E isso, irmãos, todos aqueles que são fiéis ao Senhor na palavra, trazendo a palavra do Senhor, todos esses sofrem, irmãos. Veja, página 48, segundo parágrafo. Em seu tempo, Paulo era quem dispensava a palavra profética. E conforme vemos em Filipenses, muitos tinham inveja dele e pregavam palavras paralelas, aparentemente boas, espirituais e bíblicas, para distrair a igreja das palavras dele, o que lhe causava imenso sofrimento. O diabo foi o primeiro a ter inveja, pois foi deixado de lado, uma vez que Cristo foi escolhido para ser o elo entre o Criador e a criação. Hoje ele faz de tudo para disseminar ódio contra Deus e seu ungido e desfazer qualquer ligação com Cristo. Portanto, assim como Satanás, alguns no tempo de Paulo eram movidos pela inveja, buscavam competir por audiência e rivalizar com ele. Tudo isso com o intuito de conseguir glória e fama próprias. Irmãos, isso acontece no tempo de Paulo, isso aconteceu no Antigo Testamento, isso acontece nos nossos dias atuais. Como eu disse uma vez, irmãos, o diabo ele não reinventa a roda, ele só faz a roda girar. E se você e eu nós não tomarmos cuidado, irmãos, ela passa por cima de nós e nós caímos numa situação como essa. Vou continuar lendo. Nós, porém, devemos tomar cuidado com as pessoas que rivalizam. Ainda em Filipenses, o apóstolo Paulo aponta que havia também os pregadores positivos que o reconheciam como alguém incumbido por Deus da defesa do evangelho. Outros, no entanto, falavam apenas por ambição egoísta, ocasionando o aumento de seus sofrimentos. Eu vou ler aqui em Filipenses, irmãos, esses versículos. Começando no versículo 13, diz assim, Filipenses 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então isso contribui para o progresso do Evangelho. Agora o versículo 15 em diante diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Parece estranho isso, não é, irmãos? Eu gostaria de lembrar, quando fala de proclamar Cristo por inveja e porfia, eu gostaria de lembrar de Abel e Caim. Quando você vai lá para Gênesis, você vê que, primeiramente, é dito que o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. E o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta. Quer dizer, primeiro vem a pessoa, irmãos. Se a nossa pessoa, a nossa motivação está errada, o Senhor não vai aceitar o nosso serviço, irmãos. Então nós não devemos nunca fazer as coisas por inveja, por porfia. Porfia, irmãos, significa uma disputa. Quando você entra numa discussão polêmica para disputar. Isso é porfia. É motivado por inveja, por ciúmes. Voltando aqui para o versículo 16, né? Ele termina o 15 falando, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Quer dizer, nós vamos pregar, nós vamos mostrar que a nossa obra é maior que a dele. Para que o alvo, na verdade, é para que ele sofra. Irmãos, esse coração está errado. Deus não aprova, Deus não recebe. Ainda assim, irmãos, veja o coração do apóstolo Paulo. Todavia que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Quer dizer, pode produzir algo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Mas não vai produzir algo pela pessoa, não é que o Senhor está de acordo com a obra daquela pessoa. Isso produz por causa do poder do Evangelho. Quando chegar no tribunal de Cristo, irmãos, tudo o que nós fizemos vai ser descortinado. E ali, Paulo fala em 1 Coríntios 4, o que há no coração vai ser revelado, irmãos. E é aí que está o problema.
Por isso que nós nunca devemos servir ao Senhor com segundas intenções, com intenção de ter posição ou com intenção de disputar, com inveja, porfia, para fazer alguém sofrer, para mostrar, a minha obra é melhor do que a do fulano. Tudo isso, irmãos, é obra de Caim. No final, o Senhor não aceita. Essa, irmãos, é uma preciosa lição para todos nós aprendermos. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Jesus é o Senhor.